Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 18. O profeta Micaias avisa Acabe. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote Gileade. Ele perguntou a Josafá: "Você vai comigo atacar Ramote?" Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar Deus o Senhor." Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: "Devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Eles responderam: "Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará vitória." Mas Josafá perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele?" Acabe respondeu: "Existe outro que se chama Micaias, filho de Idla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito", disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenana, fez um dos chifres de ferro e disse a Acabe: "O Senhor Deus está dizendo isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente." E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: "Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória." Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaias disse a ele: "Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Porém Micaias respondeu: "Juro pelo Senhor Deus vivo que eu falarei o que meu Deus mandar." Quando Micaias chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: "Micaias, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Micaias respondeu: "Ataque, pois vencerão. Deus lhe dará vitória." Mas Acabe disse: "Quando você fala comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso?" Micaias respondeu: "Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor,
E o Senhor Deus disse: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas. Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaias continuou: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá à morte e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou, vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaias terminou dizendo: Acabe, o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaias, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaias. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaias e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o prendam, e o ponham, a pão e água. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Se o Senhor, o rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe disse a eu e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu. Cadê?
Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei. Disseram ele foi atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pensaram de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta em mim, leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios até a tarde, mas pôr do sol ele morreu. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.